passar neste instante para a meditação da palavra de Deus de hoje. Eu te convido a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2. Nós vamos fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 10. O tema da mensagem de hoje é: o verdadeiro evangelho é o único evangelho. Estendendo o tema, ou de forma mais aplicada, nós podemos também dizer: homens diferentes, em tempos diferentes, pregando para povos diferentes, pregaram o mesmo evangelho, porque o verdadeiro evangelho é o único evangelho. Gálatas, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10, diz assim a palavra de Deus: 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para, de modo algum, não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. E quando aqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem, esses, digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para com os gentios e eles para com a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Nós vimos na última semana, no último encontro, os versos 1 e 2, e neles nós aprendemos sobre a motivação de Paulo. E qual era a motivação de Paulo? A motivação de Paulo era a obediência. Aqui no início do capítulo 2 ele diz: subi em obediência a uma revelação. Agora, na sequência do texto, nós notamos que Paulo está mostrando a autoridade do evangelho. Paulo está mostrando que o Senhor o chamou para pregar o mesmo evangelho, não um outro evangelho, não um evangelho alternativo, não, é o mesmo evangelho, o evangelho que alcançou os gentios, que estava alcançando os gentios através da pregação de Paulo, era o mesmo evangelho que Cefas, que é Pedro, João e os demais apóstolos pregavam também em Jerusalém. Paulo, que havia dito no início dessa carta que mesmo
que um anjo vindo do céu pregasse um outro evangelho que fosse além daquele que ele tinha anunciado, que ele tinha pregado, fosse considerado como anátema. Paulo já havia dito isso. E aqui então no capítulo 2, Paulo está mostrando essa coerência. Nós precisamos refletir sobre isso, meus irmãos, minhas irmãs. Nós precisamos refletir sobre isso, porque há tanta diversidade de igreja, de ministérios, de homens, de pregadores, de missionários, de pastores, e às vezes nós ficamos como que confusos, como se houvesse mais de um evangelho. Meus irmãos, não há um evangelho de Paulo, não há o outro evangelho de Pedro, não há o outro evangelho de João. O evangelho verdadeiro é o único evangelho, ainda que homens diferentes, em tempos diferentes, pregue para povos diferentes. O evangelho é o mesmo, o evangelho não muda, o evangelho não muda. Tem um hino que está no nosso hinário, que é o hino da mocidade, né? Da mocidade presbiteriana, diz isso: o mundo muda, mas Cristo não. Somos jovens no mundo velho, a pregar novos ideais, do mesmo evangelho ou do santo evangelho que pregaram nossos pais. O mundo muda, mas Cristo não. Importa que preguemos a salvação. O evangelho não é ao gosto do homem, no sentido de cada um vai escolher o evangelho que lhe agrada. Não, quem faz isso está escolhendo o falso, o outro. Não há outro senão o falso. O verdadeiro é só um. Ele não é mudado de acordo com a preferência pessoal do povo ou do público que o recebe. O evangelho verdadeiro é o único evangelho. Isso precisa ficar claro. E nós vemos, como na semana passada também nós frisamos isso, que Tito aparece logo no início do capítulo 2. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Versículo 3: contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Tito está com Paulo nesta viagem para Jerusalém. E Tito aqui representa um teste para a igreja de Jerusalém, um teste para os crentes judeus. Os falsos mestres se incomodaram com a presença de Tito. Paulo diz isso por causa dos falsos irmãos. Eu acho forte essa palavra aqui, porque enquanto a gente está pensando, em falsos profetas, em falsos mestres, em falsos pastores, mercenários, a gente compreende. Mas quando Paulo usa essa expressão, falsos irmãos, como pode um irmão ser falso? Parece que não casa, né? Ou é irmão ou é falso. Mas existem os falsos irmãos. Eles têm aparência de irmãos, eles se vestem como irmãos, eles frequentam os mesmos lugares que os irmãos, eles procuram ter uma roupagem, uma aparência de irmãos, mas não são irmãos, são falsos irmãos. Olha que sério isso, que sério isso. Ou seja, Tito não é judeu, Tito é um gentio, mas o evangelho que foi pregado em Jerusalém para os judeus é o mesmo evangelho que Paulo pregou para Tito e para o povo
ao qual Tito representa. Tito devia ser circuncidado na visão dos crentes de Jerusalém, dos irmãos, dos falsos irmãos, dos mestres, dos falsos mestres. Olha o versículo 4, no 3 diz, ele foi constrangido, contudo nem mesmo Tito, que estava conosco sendo grego, foi constrangido a circuncidar, e isso por causa dos falsos irmãos que se entremeteram, eles se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. Não intrometam na nossa liberdade, é como se Paulo dissesse. Não ofendam a nossa liberdade, nós somos livres. Cristo nos libertou. Não admito que venham depor contra a nossa liberdade. Lembra de Gálatas 5, versículo 1? Que para mim é o texto-chave, o versículo-chave dessa carta. Para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais novamente a jugo de escravidão. Permanecei livres. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não venham espreitar, Paulo usa essa linguagem aqui, não venham espreitar a nossa liberdade, porque ela foi conquistada por Cristo. Nós temos essa liberdade em Cristo Jesus. Não venha nos reduzir à escravidão. Não aceita. E eu e você não podemos aceitar sermos reduzidos à escravidão, reduzidos a algemas novamente, à lei novamente, porque é graça de Deus que nós somos salvos. E Paulo então está falando aqui de forma contundente, para que o evangelho não fosse confundido com aquilo que o homem pode oferecer a Deus. Então, nós temos aqui essa referência, e é interessante que John Stott, nesse texto aqui, ele diz que Paulo levou consigo a Tito não para causar atrito entre os irmãos, mas para estabelecer a verdade do evangelho. Achei interessante isso aqui, porque aparentemente é como se Paulo estivesse ofendendo a consciência e aqueles irmãos que receberam o evangelho diretamente, porque Jesus veio dos judeus. Fica aquela ideia que Paulo estava tentando ofender os irmãos, mas não. E John Stott usa essa expressão, Na verdade, não era para causar atrito entre os irmãos, mas para estabelecer a verdade do evangelho. E qual é a verdade do evangelho? Qual é a verdade do verdadeiro evangelho? A verdade do verdadeiro evangelho pode ser traduzida nessa frase: pela graça sois salvos. Essa é a verdade do evangelho. Judeus e gentios são aceitos por Deus nos mesmos termos. Judeus e gentios são aceitos por Deus pela fé em Cristo Jesus. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Nós não podemos achar que devemos fazer algo e aquele algo vai nos garantir, nos fazer por merecer a salvação, porque aí não teria o evangelho, ou não seria o verdadeiro evangelho, que é o evangelho da graça. Não podia haver conflito entre o evangelho de Paulo aos gentios e o evangelho de Pedro aos judeus, porque não existe dois evangelhos.
É por isso que mostra essa viagem de Paulo, esse retorno de Paulo para Jerusalém, para ter ali esse tempo com os grandes homens, pregadores do Evangelho, que estavam ali em Jerusalém, conduzindo o povo, pregando a palavra, ensinando o Evangelho, que é o verdadeiro e único Evangelho, porque só existe um Evangelho. O verdadeiro Evangelho é o único Evangelho. E esse verdadeiro Evangelho não depende da avaliação de homens. Guarda isso. Guarda isso como a primeira lição do estudo de hoje, da meditação de hoje. A primeira lição é de que Tito, ele é um teste para demonstrar que só existe um Evangelho, o Evangelho da graça. E essa lição aqui, que é a segunda lição, é que esse verdadeiro Evangelho não depende da aprovação de homens. Só existe um Evangelho e ele não depende da aprovação de homens. Olha o que diz no versículo 6. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, aí Paulo abre aí um parênteses, né? Quais tenham sido outrora não me interessa, porque Deus não aceita a aparência do homem. Aí ele fecha o parênteses. Esses, digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Não é uma atitude soberba de Paulo. É uma atitude de mostrar que o Evangelho não tem nada mais a ser acrescentado. É o que ele diz no capítulo 1, versículo 8. Não há nada para ser acrescentado, senão seria outro Evangelho, e não há outro Evangelho verdadeiro. E isso Paulo está mostrando, que a verdade é Cristo, o Evangelho é Cristo, a revelação, subir em obediência a uma revelação. Paulo sabia que o verdadeiro Evangelho é Cristo Jesus. É Cristo Jesus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro dos judeus, mas também do grego. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. O verdadeiro Evangelho é o Evangelho da graça. Primeira lição. O verdadeiro Evangelho não depende da aprovação humana, não de homens, não de aparência, não de obras. O homem vê apenas o exterior. Lembra daquele texto lá de 1 Samuel? O homem vê a aparência. A primeira aparência que o homem vê é a sua própria aparência. É ou não é? E assim, diante do espelho, muitas vezes o homem se acha bonito demais, bem apresentado demais, com bela aparência. O homem muitas vezes, ele quer ser o seu próprio salvador. Muitas vezes daquele engano da serpente lá no jardim, porque Deus sabe que quando vocês comerem dessa fruta, ou desse fruto, vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. E o homem, nesse engano, ele continua querendo ser como Deus, querendo se colocar no lugar de Deus. O homem quer ser Deus, o homem quer ser o seu próprio Salvador. Paulo então mostra que a salvação é pela graça, é pelo verdadeiro Evangelho, é pela obra perfeita de Cristo, do início ao fim. É graça, é misericórdia, é favor de Deus, do início ao fim.
não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. O Evangelho opera de maneira a unir os apóstolos. É tão importante isso, irmãos. Como existem no nosso contexto, no nosso tempo, na nossa nação, tantas e tantas denominações, tantas e tantas igrejas, e às vezes a gente percebe que há tantos ataques, há tantos irmãos se ofendendo, se odiando, se espetando. Paulo está mostrando aqui que o verdadeiro evangelho, quando ele atua na vida do homem de Deus, da mulher de Deus, ele gera união, ele não gera confusão, ele gera vida, ele gera crescimento, ele gera respeito, ele gera humildade. Olha o versículo 9, quando Paulo diz, no versículo 9, e quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nos fosse para os gentios o que eles eram para os judeus, porque Deus atuou na vida de Paulo e atuou na vida de Pedro. Olha o versículo 8: aquele que operou eficazmente em Pedro, também operou eficazmente em mim. Paulo não está rivalizando com Pedro, Paulo não está mostrando, olha Pedro, é muito fácil para você ficar em Jerusalém, viu? É muito fácil porque aí todo mundo já está entendendo tudo, porque o povo já tem a lei, já conhece Moisés. Queria ver você pregar para os gentios, queria ver você fazer missões, queria ver você sair de Jerusalém e enfrentar o que eu estou enfrentando. Não há confusão, não há disputa, não há rivalidade. Há entendimento que Deus operou na vida de Paulo, o mesmo Deus operou eficazmente na vida de Pedro, Cefas, Tiago, todos que estavam agindo em Jerusalém para com os judeus, pregando o evangelho, não eram melhores e nem piores, eram apenas instrumentos. Assim como tem missionários espalhados pelas nações, e nós estamos na cidade em que estamos também para pregar o evangelho, porque o que conta não é o que eu sou capaz de fazer, o que você pode fazer, mas o que Deus pode fazer através de nós. O evangelho verdadeiro, ele opera de maneira a unir os verdadeiros missionários, os verdadeiros pastores, os verdadeiros irmãos. E a terceira grande lição que eu quero tirar dessa meditação de hoje é o compromisso do evangelho com os pobres. Olha que ponto interessante. Olha o versículo 10. Eles nos deram então a sua destra de companheirismo, de comunhão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Interessante, irmãos, que numa carta tão teológica,
com tanto conteúdo doutrinário sobre a justificação, sobre a obra de Cristo, sobre a salvação pela graça, nós vemos que a doutrina precisa estar ligada à prática. Nesse ponto aqui nós percebemos que doutrina e prática andam juntos. A fé sem obras é morta. A fé, ela opera pelo amor. Aqueles de Jerusalém estavam também sendo treinados nesse sentido de cuidar das viúvas. Lembra de Atos capítulo 6? Assistir as viúvas com alimento. Lembra que a igreja de Jerusalém tinha esse cuidado, não haviam necessitados entre eles, porque cada um que tinha em quantidade maior, ele compartilhava para que ninguém ficasse sem. Vendiam suas propriedades e davam aos apóstolos o valor referente para que pudesse assim haver uma assistência, para que todos pudessem ser assistidos, porque a fé sem obras é morta. Então a recomendação dos irmãos de Jerusalém para Paulo é: não se esqueça dos pobres, porque a fé sem obras é morta. A fé opera pelo amor. A fé é a fonte e as obras correm dessa fonte. Eu gostei dessa expressão. A fé é a raiz, enquanto que as obras são os frutos. Nós não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para as obras. Lembra de Mateus 5? Assim, brilhe também a vossa luz entre os homens, para que eles vejam as suas boas obras e glorifiquem a Deus que está nos céus. E glorifique a vosso Pai que está nos céus. O mesmo Evangelho que liberta do pecado também assiste o necessitado. Lembra disso? Lembra disso? Será que há conflito entre o Evangelho da graça e as boas obras? Será que existe verdadeira missão da igreja sem ação social? Agora, será que obras, boas obras, ação social é o Evangelho e pronto? Percebe que nós estamos aqui também num lugar tão importante para a gente parar e pensar, porque nós não podemos negligenciar a assistência, o cuidado. Olha, recomendamos-nos somente que nos lembrássemos dos pobres. Por outro lado, nós não podemos também negligenciar o Evangelho. Se por um lado nós temos que assistir aos mais pobres, de outro lado, nós não podemos fazer da pregação apenas a assistência aos pobres, apenas a ação social. Nós precisamos saber separar e equilibrar essas coisas. E eu quero, na semana que vem, te convidar a pensar comigo nesses pontos aqui, sobre a fé e as obras, o Evangelho verdadeiro que não esquece o verdadeiro pobre, o verdadeiro necessitado, para que a gente não venha cair num erro de reduzir também o Evangelho a um assistencialismo e diluirmos o Evangelho também, colocando as pessoas mais carentes ainda, ou dependentes de um alimento e de uma ajuda, sem reconhecer
que o principal alimento é Jesus e que a principal ajuda é o Evangelho que liberta de uma miséria que às vezes está dentro da pessoa. Tem muita gente que se vale da necessidade ou de doações para viverem escravas daquilo a vida toda. Mas quando o Evangelho chega, ele liberta a pessoa. É a verdadeira libertação, que não é feita pela ação social, mas pelo Evangelho verdadeiro. E esse Evangelho verdadeiro inclui a assistência aos pobres. Vamos pensar nisso semana que vem? E por hoje, o que precisamos guardar desse estudo é que o verdadeiro Evangelho é o único Evangelho. Ao longo da história, homens diferentes, em tempos diferentes, pregaram para povos diferentes esse mesmo Evangelho que pregaram nossos pais, né? O mundo muda, mas Cristo não. O Evangelho jamais vai mudar. A gente vai partir, se Jesus não voltar, nós vamos partir desse mundo e esse Evangelho continuará sendo pregado como a verdade de Deus para um mundo caído, como a resposta de Deus, o remédio de Deus, a solução de Deus para um mundo caído. E assim que nós possamos sermos usados por Deus para pregar esse Evangelho, o verdadeiro Evangelho, o único Evangelho.